Programa Questão de Justiça, hoje trafegando em todo o país, né? A gente viajou o país todo trabalhando essa questão do direito, com os operadores do direito, com os advogados e os magistrados. Eu tive a honra de poder participar na parte da coordenação, fazendo a campanha do desembargador Nelson Calandra. E um dos estados fortes que desempenharam um trabalho efetivo na questão da campanha, com relação a uma consciência do magistrado nessa nova gestão, nessa nova era, foi o Estado do Rio de Janeiro, e na figura do seu presidente, o doutor Cláudio, né? Nós participamos aqui, acho que foi a segunda participação dessa empreitada do doutor Calandra, e hoje, doutor Cláudio, o senhor que está à frente à Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, eu queria saber como é que o senhor vê, depois mais ou menos de um ano de gestão. Foi um momento bastante importante para a magistratura brasileira, esse processo de discussão das questões, principalmente das questões institucionais. Nós vínhamos discutindo muito questões gerais da magistratura e gerais do Brasil, coisas que estavam um pouco distanciadas do dia a dia dos juízes e dos desembargadores. E a campanha do Nelson Calandra foi uma campanha voltada para a discussão de problemas que afligem diariamente os juízes. Quais são os problemas que cada juiz no interior, que cada desembargador no seu tribunal está se defrontando. Ou seja, problemas de ordem prática, problemas relativos à defesa de direitos e prerrogativas. E por isso, quando o desembargador Calandra me convidou, eu aceitei imediatamente participar desse processo e principalmente na defesa de direitos e prerrogativas da magistratura. Porque defender direitos e prerrogativas da magistratura não é defender privilégios, não é nada disso. Muitas vezes a sociedade interpreta de uma maneira equivocada quando se fala de direitos e prerrogativas. Direitos e prerrogativas é o que garante uma magistratura independente, porque é a magistratura independente, a magistratura bem remunerada, é a magistratura que tenha condições de trabalho, que sejam condições dignas, que sejam condições realmente favoráveis a um trabalho de pensar, de fazer uma boa sentença, de fazer um bom acordo, é essa magistratura que vai garantir direitos individuais importantes. O direito, muitas vezes, a buscar um remédio, direitos a uma internação, direito a resolver um problema de família que às vezes estava mal solucionado ou que a vida deu as suas voltas e a pessoa não conseguiu resolver. Então, se você encontra um juiz com a tranquilidade, capaz de examinar o caso, de verificar que aquele caso trazido à sua decisão é um caso importante, que ali tem vidas em jogo, ali tem uma série de valores que precisam ser analisados pelo juiz. E só um juiz que tenha tranquilidade, um juiz que tenha uma boa estrutura de trabalho, boas condições de trabalho, é que vai poder fazer um trabalho também de qualidade, resolvendo, de fato, os problemas que o cidadão deposita nas suas mãos. Doutor, hoje com a questão do CNJ, porque o brasileiro que não é afeto às questões judiciais, né, a linguagem jurídica, ele vê muito a questão do magistrado colocado de um lado, às vezes eu acho que muito na parede, né, e o CNJ como se fosse blindar uma situação até de, nossa, vocês estão fazendo coisas erradas. Como é que hoje, no estado do Rio de Janeiro, o magistrado tem passado por esse posicionamento? Ponto. Porque às vezes dá a impressão que o magistrado fica com um certo receio de tomar suas decisões em cima dessa situação. Certamente o advento do CNJ ele tem vantagens e desvantagens, aliás, como tudo que se faz na vida, né? Acho que o CNJ foi importante e tem sido e está se revelando um órgão importante de controle de certos abusos que podem eventualmente vir a ser encontrados em algum tribunal, em algum local. Por outro lado, existe um certo exagero na atuação do CNJ, no sentido de que é possível ao CNJ investigar todas as questões, ou todos os magistrados, ou todas as situações que existem no Brasil, um Brasil que tem hoje mais de 15 mil magistrados. Então, você imagina um órgão que pretenda, ou que tenha a pretensão de controlar 15 mil pessoas, tem que ser um mega órgão, né? Tem que ter uma estrutura que, evidentemente, nenhuma instituição nesse país é suficiente para dar cabo e de uma maneira eficiente dessa missão. Então é preciso que o CNJ divida tarefas, e essa divisão de tarefas é o que a AMB sempre pleiteou, é a valorização das corregedorias locais.
para que o CNJ, então, possa atuar supletivamente ou até em grau recursal naquelas questões em que não possam ser resolvidas pelas corregedorias. O Supremo Tribunal Federal acabou decidindo no sentido de que o CNJ tem competência originária, dentro daquela ideia de que quem pode mais pode menos, então o CNJ pode escolher os casos que ele pretenda analisar. E é isso que vai acabar ocorrendo, porque diante da inviabilidade de controlar todos os casos, ou de examinar todas as situações, o CNJ vai acabar escolhendo um ou outro caso que considere de maior relevância ou de maior repercussão para se debruçar sobre ele e analisar. E isso não é o ideal num órgão de controle, né? O órgão de controle, um sistema de controle, ele precisaria ter uma hierarquia e precisaria ter mecanismos que ele funcionasse independentemente dessa escolha, porque isso viola o princípio da impessoalidade que deve gerir a administração pública. Agora, por outro lado, o CNJ tem sido também muito bom, e eu acho que esse deveria ser o foco maior da atuação do CNJ, que é a questão do planejamento do judiciário brasileiro. Nós, às vezes, nos perdemos em discussões de valores menores, de questões menores, e esquecemos de que o judiciário é um poder da República, é um poder que precisa investir recursos na melhoria e no treinamento do seu quadro, não só de magistrados, como de funcionários, e de planejar suas atividades para o futuro. Então, quem é que vai dizer o caminho a percorrer? Quem é que vai traçar metas para serem cumpridas? É o CNJ. Então, essa vantagem tem que ser destacada. Naqueles casos em que o CNJ definiu metas, a magistratura tem atendido e tem cumprido as metas traçadas pelo CNJ. Dentro da sua função na AMB, como é que o magistrado pode procurar? É uma comissão, ele busca a própria assessoria da AMB ou isso já está dentro do quadro quando ele se associa? O presidente Calandra procurou dar a essa Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas uma percepção nacional. Então, nós temos integrantes dessa comissão de vários estados da federação. Nós temos colegas do Espírito Santo, do Paraná, do Mato Grosso, de Tocantins, do Amazonas, de Alagoas, enfim, toda a Federação Brasileira, ou pelo menos todas as regiões do país estão representadas. Isso permite uma capilaridade bem grande dessa comissão e, com isso, as pessoas podem procurar diretamente a assessoria da AMB em Brasília, trazendo o seu caso. A AMB tem procurado atuar de maneira, o que a gente quis para o CNJ, a gente também está fazendo na AMB. Ou seja, as associações locais, as associações estaduais, são as associações que devem primeiro atuar nos casos envolvendo os seus associados. Caso isso não ocorra, ou caso a associação entenda que a questão é muito relevante, então o associado ou a própria associação procura a AMB para que a gente possa oferecer toda a defesa ou todo o auxílio necessário junto ao CNJ, junto ao Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, como o nosso público também tem os advogados, como é que está essa relação com o advogado? Porque quando se fala num trabalho assim, se pensa muito na advocacia. E agora está se falando na área dos magistrados, né? Essa relação mudou, doutor? Eu acho que a relação com a advocacia sempre foi muito boa. Eu percebo de modo 90%, 95% dos juízes têm ótima relação com os advogados, e os advogados acho que são as maiores testemunhas disso. Porque os advogados é que, na verdade, eu diria que quem controla a atuação da justiça, de um modo geral, é a advocacia. Né? Nas questões, principalmente de direito privado, você tem dois advogados, não é? Um do autor, outro do réu, e são os advogados que vão acabar dizendo se aquele juiz é um juiz imparcial, se ele é um juiz que atende bem, se ele é um juiz que procura dar uma solução adequada ao caso, se é um juiz estudioso, se é um juiz que se debruça sobre o caso. Então, além de nos controlar, eu diria que a maior propaganda do bom juiz, não é o próprio advogado. E da mesma maneira o juiz em relação ao advogado. Eu acho que aquele juiz que mantém com a advocacia uma relação educada, cordial e principalmente uma relação de reconhecimento da importância do trabalho do advogado, esse juiz é muito bem visto pelos advogados, normalmente. E eu diria que não há
como se fazer nenhum ato de justiça, nenhuma realização realmente da atividade jurisdicional, se você não tiver uma boa advocacia. Eu acho que o investimento que se faz hoje, né, a própria OAB, exame de ordem, coisas desse tipo, para melhoria da qualificação dos advogados, é algo muito bom para todos nós, ou seja, não só para a advocacia, para a magistratura, mas para a sociedade, porque o bom advogado vai poder trazer para o juiz o caso já com uma interpretação adequada, com a legislação aplicável ao caso, com as decisões dos tribunais a respeito daquele assunto. Então, se você tem bons advogados, é muito mais fácil julgar uma causa. E eu acredito e tenho visto isso na prática. Há hoje no Brasil uma melhoria da advocacia muito grande, há uma qualificação cada dia maior dos advogados todos eles hoje fazem cursos de pós-graduação, procuram se especializar, são advogados que estão realmente preocupados em fazer valer o direito dos seus clientes de uma maneira, não é, adequada, correta. E, sem dúvida, essa relação é fundamental, essa boa relação entre o juiz e a advocacia. Para finalizar, a gente está chegando a um presidente do tribunal aqui colocou que a questão da Copa, a questão da Olimpíada, tinha uma grande valia e impacto no judiciário. Como é que o senhor vê essa declaração dele? Sem dúvida. Primeiro nós vamos ter toda essa discussão que está ocorrendo no Brasil, que eu acho que coloca novamente a importância de você ter uma legislação adequada para determinadas situações, né? Então, essa lei geral da Copa, o debate em torno disso. Depois disso, nós vamos ter, certamente, outras questões importantes que serão trazidas à decisão dos tribunais sobre os contratos, sobre a própria aplicação da lei, estatuto do torcedor, se ele vai continuar em vigor, se não vai continuar em vigor, se será suspensa a vigência do estatuto do torcedor, enfim, uma série de questões. Questão de juizados especiais criminais vinculados aos estádios. Acho que é uma questão que será também importante e que vai ser debatida principalmente com relação à organização do público nos estádios. E eu acho que, além disso, a questão dos investimentos que virão para o Brasil. Não é? Eu acho que todos esses eventos de grande porte internacional, eles trazem para o Brasil investimentos, e esses investimentos, esperamos todos, devem reverter também em prol do povo brasileiro, em prol de melhorias, não só de hospitais, de escolas, de meios de comunicação, mas também das instalações judiciais. Bom, a TV está à disposição, né? Quando o senhor quiser, passe em São Paulo para ir nos nossos estúdios centrais, e tem aqui no Rio de Janeiro também, viu, professor? É um prazer muito grande, estamos sempre à disposição. Esperamos que esse debate jurídico, de um modo geral, ele consiga atrair cada vez mais público no Brasil, porque é importante, né, essa troca de ideias e de experiências entre os profissionais do direito e a sociedade de um modo geral.